Em 1943, a guerra aérea era dominada por caças a hélice, bombardeiros pesados e defesas antiaéreas limitadas. Frente a esse cenário, um único F-22 Raptor seria uma arma impossível de deter. Sua velocidade de supercruzeiro supera em mais do que o dobro qualquer avião da época. Sua tecnologia furtiva o torna invisível para radares e sistemas de alerta dos anos 40. Seus mísseis guiados poderiam derrubar formações completas antes que o inimigo compreendesse o que estava ocorrendo. Nem a Luftwaffe nem a artilharia antiaérea teriam a capacidade de responder. Cada missão poderia destruir objetivos estratégicos em minutos, fábricas, trens, depósitos de combustível ou esquadrões inteiros de caças alemães. A diferença tecnológica seria tão grande que a guerra aérea deixaria de ter equilíbrio. Até que ponto um único avião poderia alterar a história? Poderia o Terceiro Reich resistir ou desmoronaria sob a superioridade aérea total? Mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial? Céus de ferro, a supremacia alemã em 1940 No ano 1940, a supremacia aérea alemã consolidava-se como um dos pilares estratégicos do Terceiro Reich. A Luftwaffe, criada oficialmente em 1935 sob o comando de Hermann Göring, havia alcançado um crescimento acelerado em efetivos, doutrina e capacidade operativa. Para os planejadores militares, o poder aéreo não constituía um elemento acessório, mas um componente central da Guerra Relâmpago, concebida como uma combinação de velocidade, surpresa e coordenação precisa. A doutrina da Blitzkrieg integrava de maneira estreita blindados, infantaria motorizada e apoio aéreo. Seus efeitos tinham sido demonstrados na Polônia em 1939 e na França na primavera de 1940. O emprego da aviação perseguia dois fins principais: garantir o domínio do céu para proteger o avanço terrestre e utilizar bombardeiros em mergulho ou de médio alcance para interromper linhas de suprimento, destruir concentrações de tropas e enfraquecer fortificações. O Junkers 87 Stuka tornou-se o emblema desta tática, empregado em ataques de precisão contra alvos pontuais. Seu sistema de sirenes adicionava um efeito de impacto visível sobre as tropas inimigas, enquanto aparelhos como o Heinkel He-111, o Dornier 17 e o Junkers 88 ofereciam capacidade de bombardeio sustentado contra infraestruturas e centros logísticos. A Luftwaffe havia iniciado a guerra com vários milhares de aviões em serviço e em poucos meses desdobrava milhares mais em frentes decisivas. Durante as campanhas iniciais, mobilizou centenas de bombardeiros e caças, atingindo cifras que superavam amplamente as forças aéreas aliadas. Em maio de 1940, ao começar a ofensiva contra a França e os Países Baixos, a concentração de esquadrões aéreos alemães lhe dava uma vantagem numérica e organizacional que facilitava a rápida derrota de seus oponentes. Essa superioridade não se limitava à quantidade. As forças aéreas aliadas, dispersas e ancoradas em doutrinas tradicionais, não conseguiam coordenar-se com a mesma eficácia. A rapidez dos resultados alemães reforçou a percepção de que se tratava da força aérea mais moderna do mundo. Mesmo potências externas, como os Estados Unidos ou a União Soviética, observavam com atenção a coordenação entre aviação e exército de terra que a Alemanha demonstrava. O Heinkel He-111, originado nos anos 30 como avião de passageiros e convertido em bombardeiro médio, constituía uma das peças centrais das esquadras alemãs. Equipado com 2 motores de alto desempenho, alcançava velocidades próximas a 500 km por hora e transportava cargas de bombas de até 2 toneladas em trajetos de alcance médio. Sua defesa consistia em várias metralhadoras instaladas em posições frontal, dorsal, ventral e lateral. Embora limitada, sua abundância o transformou na espinha dorsal das ofensivas, incluindo seu uso intensivo durante a Batalha da Inglaterra. O Messerschmitt Bf 109 era o caça principal da Luftwaffe. Projetado como monoplano metálico com trem retrátil e cabine fechada, estava na vanguarda tecnológica. Em 1940, a versão E1000, equipada com um motor Daimler-Benz de mais de 1.000 cavalos de potência, atingia velocidades superiores a 500 km por hora e um teto de serviço de mais de 10.000 metros.
Seu armamento habitual incluía canhões de 20 milímetros nas asas e metralhadoras sobre o motor, o que lhe conferia grande capacidade ofensiva. A autonomia era, no entanto, sua principal limitação. Com um raio de ação inferior a 700 quilômetros, o tempo disponível sobre território inimigo na Batalha da Inglaterra resultava muito reduzido, o que comprometia a escolta prolongada de bombardeiros. Apesar dessa deficiência, seu desempenho geral o tornou um adversário temido. O Messerschmitt Bf-110, projetado como caça pesado bimotor de longo alcance, foi concebido como complemento para escoltar bombardeiros e atacar formações inimigas. Operado por 2 tripulantes, dispunha de armamento frontal composto por metralhadoras e canhões, além de uma metralhadora defensiva para o copiloto. Embora atingisse velocidades próximas a 550 km por hora e oferecesse maior autonomia, na prática mostrou-se vulnerável frente a caças monomotores mais manobráveis. Suas perdas foram elevadas durante a Batalha da Inglaterra, o que levou a repensar seu papel. Do lado britânico, a defesa baseava-se em 2 modelos principais. O Hawker Hurricane, introduzido em 1937, constituía a maioria dos caças disponíveis. Equipado com o motor Rolls-Royce Merlin, alcançava velocidades próximas a 540 km por hora e montava 8 metralhadoras de 7 milímetros. Embora menos ágil que o Supermarine Spitfire, era resistente, de manutenção simples e eficaz contra bombardeiros. O Supermarine Spitfire, obra de R. J. Mitchell, trazia um design avançado com asas elípticas que melhoravam a manobrabilidade. Sua velocidade superava os 570 km por hora, e com o mesmo motor Merlin oferecia um desempenho capaz de equilibrar o confronto frente ao Messerschmitt Bf-109. A combinação de Hawker Hurricane e Supermarine Spitfire proporcionava à RAF um equilíbrio entre resistência e agilidade essencial para sustentar a defesa. A verdadeira inovação britânica residia no radar. O sistema Chain Home, implantado na costa, detectava a aproximação de formações inimigas e permitia orientar os caças para os pontos de intercepção adequados. Embora rudimentar em comparação com versões posteriores, transformava o combate aéreo ao dar capacidade de reação antecipada. Sob o comando do Marechal Hugh Dowding, o Fighter Command organizou um sistema de controle aéreo centralizado que maximizava os recursos disponíveis. Graças a essa rede de detecção e coordenação, a RAF podia responder com eficácia apesar de sua inferioridade numérica. A combinação de radar, comunicações eficientes e rotação de esquadrões garantia a continuidade operacional frente a ataques repetidos. As estratégias defensivas britânicas se baseavam em preservar a capacidade de combate. Evitavam confrontos desnecessários e aplicavam a dispersão de recursos para minimizar danos. Enquanto a Luftwaffe buscava aniquilar aeródromos e fábricas, os britânicos resistiam mediante táticas de conservação e implantação escalonada. A imagem internacional da Luftwaffe como força imbatível baseava-se em resultados concretos. Na Polônia e na França, o seu apoio aéreo tinha permitido desarticular exércitos inteiros em poucas semanas. O emprego de bombardeios contra centros industriais e cidades representava um novo nível de guerra total desde o ar, que muitos observadores consideravam decisivo para o futuro dos conflitos. A supremacia aérea alemã, em 1940, não se devia apenas à qualidade de seus aviões, mas a uma doutrina que integrava todos os ramos da guerra moderna. Táticas de apoio próximo, bombardeio estratégico e superioridade no ar formavam um sistema coerente. Seus pilotos, veteranos da Guerra Civil Espanhola, haviam adquirido experiência valiosa que agora aplicavam nos céus europeus. O visitante impossível, o aparecimento do Raptor na guerra. Na manhã de um dia qualquer de meados de 1940, sobre o Canal da Mancha, uma formação alemã composta por um Heinkel He-111 e 2 caças escoltas Messerschmitt Bf-109 seguia uma rota rotineira de bombardeio. A altitude era de aproximadamente 5.000 metros e as condições meteorológicas eram favoráveis. O comandante do bombardeiro havia recebido instruções para atacar alvos portuários na costa sul da Inglaterra. Para os tripulantes alemães, tratava-se de uma missão mais dentro da campanha de desgaste contra a Royal Air Force. A
A formação mantinha a disciplina habitual. O bombardeiro no centro, os caças o flanqueando a distâncias calculadas para proporcionar cobertura defensiva. Os pilotos dos Messerschmitt escaneavam regularmente o horizonte em busca de caças britânicos que pudessem tentar interceptar a missão. Sem aviso prévio, a aeronave central da formação tornou-se uma explosão que não correspondia a nenhum impacto de projétil conhecido. O Heinkel não mostrou sinais prévios de incêndio nem danos progressivos. Simplesmente desintegrou-se em uma bola de fogo que se expandiu em segundos, dispersando fragmentos sobre uma ampla zona do canal. Não houve aviso de caças britânicos se aproximando nem impactos visíveis de artilharia antiaérea. Os caças escolta manobraram de imediato para buscar a origem da ameaça. Seus pilotos aplicaram procedimentos padrão de combate, curvas fechadas para avaliar o espaço aéreo, subidas para ganhar altitude e comunicações por rádio para informar sobre o contato. A tripulação de um dos Messerschmitt assegurou ter visto uma trilha reta de fumaça fina à distância, seguida pela detonação do bombardeiro. Não conseguiram identificar nenhum avião atacante nas proximidades. Em menos de um minuto, um dos Bf-109 foi atingido por outra explosão. O aparelho perdeu o controle de imediato e precipitou-se na água em uma espiral descendente. O piloto não teve ocasião de transmitir comunicações de emergência. O terceiro integrante da formação conseguiu manter seu avião o tempo suficiente para informar que tinha visto um objeto metálico cruzar em alta velocidade à sua frente. A velocidade do intruso era demasiado elevada para permitir a identificação. Os relatórios de inteligência recolheram descrições imprecisas com termos como relâmpago metálico e máquina desconhecida. O último Messerschmitt executou manobras evasivas e pôs rumo de regresso à França, levando consigo o primeiro testemunho do que se tornaria um fenômeno recorrente sobre a Europa. A explicação deste episódio residia nas características do F-22 Raptor, um caça de superioridade aérea desenvolvido nos Estados Unidos no final do século XX e incorporado ao serviço em 2005. O aparelho era propulsionado por dois motores, Pratt e Whitney F-119 PW-100, cada um com uma capacidade de empuxo de mais de 30 mil libras. Este desempenho proporcionava uma relação empuxo-peso superior a 1 e lhe permitia manter voos supersônicos sem pós-combustão. Esta capacidade, conhecida como supercruzeiro, atingia velocidades próximas a Mach 2, equivalentes a cerca de 2.450 km por hora. Em contraste, os caças mais rápidos da Luftwaffe, como o Bf-109E, mal ultrapassavam os 570 km por hora. A diferença representava um salto tecnológico de várias décadas em um único aparelho. O teto operacional do F-22 superava os 15 mil metros, muito acima dos limites alcançáveis em 1940. Os caças alemães raramente superavam os 11 mil metros. Isso permitia ao Raptor deslocar-se em um espaço aéreo inacessível para qualquer avião da época, com capacidade de descer, atacar e retornar a posições seguras em questão de segundos. Sua manobrabilidade também era muito superior graças ao controle vetorial de empuxo. Este sistema, integrado nos bocais, permitia redirecionar os gases de escape e executar curvas fechadas impossíveis para aeronaves com motores de pistão. Os pilotos alemães, treinados sob a física do voo de seu tempo, não tinham referências para compreender essas manobras. O radar ANAPG-77 era outro elemento fora do alcance dos padrões de 1940. Tratava-se de um radar AESA com capacidade de rastrear múltiplos alvos a distâncias superiores a 200 km. Para a Luftwaffe, isto significava que o Raptor detectava formações inimigas muito antes que elas pudessem estabelecer contato visual. A doutrina alemã, baseada na observação direta, ficava anulada diante de um adversário que operava em um espaço de informação invisível. O armamento do Raptor reforçava estas capacidades. Levava 6 mísseis AIM-120 AMRAAM, capazes de alcançar velocidades de até Mach 4 com alcances de 100 km. Esses mísseis empregavam orientação por radar ativo, o que permitia ao piloto disparar sem necessidade de manter contato visual. Além disso, o F-22 dispunha de 2 mísseis AIM-9 Sidewinder de orientação infravermelha,
com alcances de mais de 30 km e velocidades próximas a Mach 2,5. Em combate próximo, estava equipado com um canhão M60 e um A2 Vulcan de 20 mm, com uma cadência de 6.000 disparos por minuto. Em termos operativos, a formação alemã destruída nunca teve oportunidade de identificar seu atacante. O Heinkel He-111 foi abatido de uma distância muito superior ao alcance de qualquer arma aérea da época. Os caças de escolta, ao reagirem segundo procedimentos estabelecidos, foram eliminados sequencialmente sem poder localizar o inimigo. Para os pilotos alemães, acostumados a combates de proximidade e a táticas de perseguição visual, enfrentar-se a um adversário que atacava desde distâncias invisíveis era inconcebível. Os procedimentos desenhados para enfrentamentos equilibrados eram inúteis frente a um inimigo que operava com parâmetros desconhecidos. Os relatos dos sobreviventes causaram confusão nos comandos da Luftwaffe. Mencionavam-se aparelhos que subiam verticalmente, flashes sem som de hélices e manobras que nenhum motor de pistão podia executar. Nenhum testemunho coincidia completamente com o outro, o que aumentava a dificuldade de análise para a inteligência alemã. Quando os primeiros relatos chegaram a Göring, a resposta foi de rejeição absoluta. O comandante da Luftwaffe atribuiu os testemunhos à falta de disciplina e nervosismo sob combate. Hitler, informado através do Estado-Maior, reagiu com a mesma incredulidade. Convencido da superioridade da aviação alemã, ordenou intensificar os bombardeios contra a Inglaterra. Os níveis intermédios da Luftwaffe, por outro lado, mostraram maior preocupação. Técnicos encarregados de analisar restos de aviões abatidos encontraram padrões de danos correspondentes a explosões externas de alta energia, sem relação com calibres conhecidos. Alguns engenheiros sugeriram a hipótese de um foguete ar-ar, embora a Alemanha estivesse ainda há anos de desenvolver um sistema semelhante. O impacto psicológico começou a tornar-se evidente entre os pilotos. A possibilidade de enfrentar um inimigo invisível enfraquecia a confiança nas táticas tradicionais. O treinamento baseado na agressividade, na coordenação de esquadrões e na formação Finger Four não tinha aplicação diante de um adversário que atacava de distâncias invisíveis e desaparecia a altitudes inatingíveis. A caça desesperada, a Luftwaffe contra um inimigo invisível. Após os primeiros incidentes inexplicáveis sobre o Canal da Mancha e em áreas do norte da França, a Luftwaffe enfrentou uma situação que desafiava completamente suas concepções de guerra aérea. O número de perdas sem contato visual com o inimigo aumentava de maneira constante, e os relatórios dos poucos pilotos que conseguiam regressar coincidiam em descrever um atacante impossível de classificar dentro das categorias conhecidas de aeronaves. Hermann Göring transferiu a Hitler os relatórios reunidos, embora enfatizasse a ausência de provas materiais. Hitler, convencido de que se tratava de boatos destinados a encobrir deficiências de disciplina, emitiu uma ordem direta: intensificar os desdobramentos aéreos. A instrução consistia em enviar mais caças em missões de patrulha e escolta com o objetivo de localizar e abater o suposto inimigo invisível. Isso implicou aumentar substancialmente o uso dos Messerschmitt Bf-109 e dos Messerschmitt Bf-110. Planejaram-se formações mais numerosas, com caças de cobertura em maior altitude e bombardeiros rodeados por múltiplos anéis defensivos. Os comandos alemães confiavam que um maior número de observadores e um volume superior de fogo permitisse identificar o intruso e enfrentá-lo com as táticas convencionais da Luftwaffe. A comparação técnica entre o Bf-109 e o F-22 Raptor ilustrava a magnitude da diferença tecnológica. O Bf-109E, principal variante operativa em 1940, estava propulsionado por um motor Daimler-Benz DB601A de pouco mais de 1.000 cavalos de potência. Podia alcançar uma velocidade máxima de 570 km por hora e um teto operacional próximo a 11.000 metros. Seu alcance efetivo era de 660 km, limitando de forma considerável o tempo de permanência sobre território inimigo. Em armamento, o Messerschmitt montava 2 metralhadoras MG-17 de 7 mm no capô e 2 canhões MGFF de 20 mm nas asas.
Esta configuração era suficiente para destruir caças e bombardeiros contemporâneos através de rajadas precisas. Em manobrabilidade, estava à altura de rivais como o Supermarine Spitfire, embora seu trem de pouso estreito o tornasse delicado em decolagens e pousos. O F-22 Raptor, em contraste, dispunha de dois motores Pratt & Whitney F-119, com empuxo vetorial, capazes de gerar mais de 30.000 libras cada um. Com essa potência, atingia velocidades sustentadas de Mach 2, equivalentes a mais de 2.400 km por hora. Seu teto operacional superava os 15.000 metros. A diferença de velocidade em relação ao Bf-109 era de quase 2.000 km por hora, e a altitude máxima excedia em vários milhares de metros os limites de qualquer aparelho alemão. Em manobrabilidade, embora o Bf-109 fosse ágil em baixas velocidades, o controle vetorial do F-22 lhe permitia curvas fechadas e mudanças de direção impossíveis para aeronaves com motores de pistão. Quanto ao armamento, enquanto o caça alemão dependia de canhões eficazes a menos de 300 metros, o Raptor dispunha de mísseis AIM-120 AMRAAM, com alcances de até 100 km e mísseis AIM-9 Sidewinder, de guiamento infravermelho para distâncias intermediárias. O Messerschmitt Bf-110, concebido como caça pesado de escolta, equipava dois motores Daimler-Benz DB601, que lhe permitiam velocidades de 540 km por hora e um alcance de mais de 1.000 km. Seu armamento frontal consistia em 4 metralhadoras MG-17 e 2 canhões MGFF, complementados por uma metralhadora defensiva MG-15. Apesar de seu poder de fogo, era menos manobrável que um caça monomotor e já havia mostrado vulnerabilidade frente a Spitfires e Hurricanes durante a Batalha da Inglaterra. Comparado com o F-22, a desvantagem era absoluta. Sua velocidade era 4 vezes menor, seu teto operacional situava-se vários milhares de metros abaixo e seu volume o tornava um alvo fácil. Nenhuma de suas armas podia se aproximar do alcance nem da precisão dos mísseis modernos. Quando os esquadrões alemães começaram a voar em missões reforçadas, os resultados continuaram a ser devastadores. Os AMRAAM eram lançados de distâncias superiores a 50 km. Os pilotos alemães, sem radares nem sistemas de alerta precoce, eram atingidos de forma súbita, muitas vezes sem nunca terem visto o atacante. Para a Luftwaffe, as táticas convencionais baseadas no avistamento visual e no combate próximo eram inúteis. Os poucos encontros em que o F-22 se aproximava a distâncias curtas terminavam igualmente com a destruição imediata dos caças alemães. O canhão M60-1A2 Vulcan, com uma cadência de 6.000 disparos por minuto, podia abater um Bf-109 ou um Bf-110 em frações de segundo. As diferenças de velocidade anulavam qualquer possibilidade de resposta. Mesmo os pilotos mais experientes encontravam-se incapazes de alinhar um disparo efetivo. A doutrina de combate alemã, projetada para confrontos equilibrados, tornava-se inoperante diante de um adversário que operava fora dos parâmetros conhecidos. Em termos de perdas, os números acumularam-se rapidamente. Em dias individuais, podiam perder-se mais de uma dúzia de aparelhos sem que o inimigo sofresse baixas. As tentativas de manobras de envolvimento terminavam em caos quando os mísseis destruíam os líderes de formação. O Bf-110, devido ao seu tamanho, sofria de forma especialmente severa e as suas tripulações raramente tinham tempo de emitir relatórios antes de serem atingidas. Os comandos alemães procuraram soluções alternativas. Foram ordenados voos a maior altitude para reduzir a vantagem vertical, mas nenhum avião podia ultrapassar os 12.000 metros sem comprometer seu desempenho. Foram testadas formações mais dispersas para evitar baixas múltiplas, embora isso reduzisse a coesão e deixasse os bombardeiros mais expostos. Considerou-se até operar exclusivamente à noite, mas os caças alemães não tinham instrumentação adequada e o adversário dispunha de radar a bordo, o que anulava qualquer vantagem da escuridão. Os relatórios técnicos continuavam a não oferecer respostas. Os destroços examinados mostravam danos por explosões externas com padrões de energia desconhecidos para a época. Alguns engenheiros especularam com foguetes a ar, embora a Alemanha ainda não tivesse desenvolvido nenhum operativo.
A hipótese carecia de base tecnológica realista para 1940. O impacto na moral dos pilotos foi severo. A confiança incutida na superioridade do Bf-109 e nas táticas agressivas era corroída diante de um adversário que parecia invulnerável. Esquadrões inteiros começaram a mostrar problemas de disciplina e um aumento de acidentes, sinais visíveis de que a perplexidade começava a afetar a capacidade operativa da Luftwaffe. Golpe de precisão. O F-22 convertido em bombardeiro. O F-22 Raptor tinha sido concebido principalmente como caça de superioridade aérea, mas desde o início do seu design foram integradas capacidades ar-terra que o transformavam num avião multirole. Estas funções davam-lhe a possibilidade de executar missões de ataque com uma precisão completamente fora do alcance de qualquer bombardeiro de 1940. Num contexto em que a aviação aliada dependia de formações massivas de bombardeiros pesados escoltados por caças com limitações significativas de alcance e exatidão, o aparecimento de um único aparelho com capacidade de bombardeiro de precisão representava uma alteração fundamental nos parâmetros estabelecidos da guerra aérea. O primeiro aspecto distintivo do F-22 em sua função de ataque era a capacidade de modificar sua configuração de carga conforme a missão. Podia transportar até 2 bombas guiadas JDAM de entre 500 e 2.000 libras, ou alternativamente até 8 bombas SDB de 250 libras cada uma. Estas munições, desenvolvidas para o combate do século XXI, estavam projetadas para aproveitar sistemas de guiamento por satélite, mas também incorporavam navegação inercial que garantia precisão mesmo na ausência de sinal GPS. No ambiente de 1940, quando a navegação por satélite não existia, o sistema inercial assegurava impactos muito mais exatos que os bombardeios convencionais. Os bombardeiros da Luftwaffe ou da Royal Air Force tinham margens de erro de centenas de metros, o que requeria múltiplas passagens ou grandes formações para assegurar a destruição de alvos estratégicos. Em contraste, o F-22 podia eliminar um alvo pontual com uma única bomba lançada de altitudes onde nenhuma defesa inimiga podia alcançá-lo. Uma bomba JDAM de 2.000 libras duplicava a potência das bombas padrão de 1.100 libras empregadas ocasionalmente pela Alemanha em missões de alta prioridade. Em comparação com as bombas de 500 ou 250 libras utilizadas de maneira mais comum, a diferença era ainda mais marcante. Estas bombas podiam ser liberadas de altitudes superiores a 12.000 metros, uma altura fora do alcance tanto da artilharia antiaérea alemã quanto dos caças contemporâneos. Isso reduzia praticamente a zero o risco para a aeronave atacante e lhe permitia repetir bombardeios sem exposição significativa. As bombas SDB, embora menos potentes individualmente, ofereciam uma vantagem tática distinta. Cada uma contava com superfícies aerodinâmicas que lhe permitiam planar até 70 quilômetros desde o ponto de lançamento. Isso significava que um único F-22 podia atacar 8 alvos distintos em uma mesma missão, liberando bombas sobre alvos dispersos sem necessidade de sobrevoá-los diretamente. O conceito de ataque de precisão em série, com um único aparelho eliminando vários alvos estratégicos em questão de minutos, era inexistente na doutrina militar de 1940. Naquele tempo, os bombardeiros requeriam dezenas ou centenas de aviões para saturar uma área com a esperança de impactar sobre alvos designados. O F-22 podia obter resultados equivalentes ou superiores com um mínimo de recursos. Entre os objetivos mais vulneráveis estavam os comboios blindados que atravessavam a França. Uma bomba JDAM de 2.000 libras podia destruir simultaneamente tanques, peças de artilharia autopropulsada e veículos de fornecimento concentrados em um mesmo setor. Os comboios, acostumados a ataques de bombardeiros convencionais que podiam ser detectados e evitados, não tinham procedimento algum para enfrentar um ataque de precisão desde grande altitude. Os centros de comando também eram alvos prioritários. A Wehrmacht e a Luftwaffe operavam a partir de quartéis generais localizados a dezenas de quilômetros atrás da frente, instalações protegidas por caças e baterias antiaéreas. Uma única bomba JDAM, lançada de grande altura,
podia penetrar um edifício fortificado e destruir em segundos as comunicações e a capacidade de coordenação de divisões inteiras. As bases navais representavam outro objetivo de enorme valor. Portos como Lorient, Brest ou Wilhelmshaven, onde operavam os submarinos alemães, podiam ser neutralizados com impactos precisos em diques secos, entradas de bunkers ou guindastes de manutenção. Uma única bomba SDB podia inutilizar instalações críticas sem necessidade de um bombardeio massivo. Os aeródromos da Luftwaffe eram igualmente vulneráveis. Enquanto que, na época, eram necessários ataques com dezenas de bombardeiros para danificar pistas ou hangares, um único F-22 podia destruir depósitos de combustível, oficinas de reparação ou pistas principais com munição precisa. Embora a Alemanha desenvolvesse procedimentos para reparar pistas rapidamente, a repetição de ataques cirúrgicos limitava sua capacidade de resposta. Mesmo navios capitais como os couraçados Scharnhorst ou Bismarck podiam ser alvos do Raptor. Com blindagens de até 320 mm, esses navios eram praticamente imunes à aviação de 1940, salvo mediante operações conjuntas com torpedos e bombardeios em mergulho. Uma bomba JADAM de 2.000 libras, guiada por navegação inercial para um compartimento vital, tinha a capacidade de afundar um navio desta classe com um único ataque. As operações de apoio aos aliados também estavam se transformando graças a essas capacidades. Antes das incursões de bombardeiros britânicos ou estadunidenses, o F-22 podia neutralizar baterias antiaéreas, estações de radar e aeródromos alemães, reduzindo assim a pressão sobre as formações principais e aumentando sua taxa de sobrevivência. Durante operações terrestres, como um desembarque anfíbio nas costas francesas, o F-22 podia empregar bombas SDB para destruir bunkers, artilharia costeira e depósitos de munições com impactos diretos de altitudes seguras. Isso teria reduzido significativamente as baixas aliadas nas primeiras ondas e acelerado a abertura de cabeças de praia. Ao contrário dos caças-bombardeiros da época, que precisavam realizar múltiplas passagens em baixa altitude e sofrer grandes perdas contra a artilharia antiaérea, o Raptor lançava suas bombas de altitudes inalcançáveis com uma precisão equivalente ou superior à dos ataques em mergulho mais eficazes. Isso modificava radicalmente o conceito de apoio aéreo próximo, eliminando o compromisso tradicional entre precisão e sobrevivência da aeronave atacante. Armas do Reich, os projetos secretos frente ao impossível. À medida que se acumulavam os relatórios sobre a destruição sistemática de formações aéreas e de alvos terrestres alemães por um atacante não identificado, os comandos da Luftwaffe e do OKW começaram a considerar seriamente a possibilidade de que os aliados dispusessem de uma arma completamente nova. A dificuldade para explicar os padrões de danos observados, combinada com a pressão propagandística de manter a imagem de superioridade tecnológica, levou Hitler a insistir no desenvolvimento acelerado de projetos avançados de armamento. Entre estes programas destacavam os foguetes V-1 e V-2, denominados pela propaganda nazista como Vergeltungswaffen, armas de retaliação. Concebidos originalmente para atacar cidades britânicas como resposta aos bombardeios sobre a Alemanha, em um cenário onde o F-22 Raptor operava desde 1940, seu desenvolvimento teria recebido prioridade adicional como possível meio de neutralizar as bases desde as quais o intruso atuava. O V-1, conhecido como bomba voadora ou buzz bomb por seu som característico, foi o primeiro míssil de cruzeiro operacional da história militar. Projetado em Peenemünde por equipes da Luftwaffe, consistia em uma fuselagem aerodinâmica impulsionada por um motor pulsorreator Argus A014, que lhe permitia atingir velocidades de cerca de 640 km por hora e um alcance máximo de até 300 km. Sua ogiva transportava cerca de 850 kg de explosivo Amatol, uma mistura de nitrato de amônio e TNT. O sistema de guia era extremamente rudimentar, empregava um giroscópio para manter o rumo e um contador de distância baseado em uma pequena hélice instalada no nariz. Quando a distância programada era alcançada, o motor parava e a bomba caía em picada sobre a área-alvo.
A margem de erro do V1 podia estender-se por vários quilômetros, o que o tornava inútil contra alvos pontuais. Apenas era viável contra cidades inteiras ou instalações de grande extensão. Além disso, sua velocidade subsônica o transformava em um alvo vulnerável. Os caças britânicos já tinham desenvolvido técnicas para interceptá-lo, e diante de um aparelho como o F-22, o míssil não tinha qualquer possibilidade de sucesso. O V-2 representava um avanço maior. Desenvolvido sob a direção de Wernher von Braun em Peenemünde, era um míssil balístico com um alcance de 320 km e velocidade de reentrada que atingia Mach 4. Levava uma carga de quase 1.000 kg de amatol e empregava um motor de combustível líquido que combinava álcool etílico com oxigênio líquido, produzindo um empuxo de 25 toneladas. Ascendia até 90 km de altitude antes de seguir uma trajetória balística em direção ao seu alvo. O V-2 era invulnerável à interceptação, mas sua precisão era ainda mais limitada que a do V-1, com erros de 10 a 20 km. Podia ser empregado contra grandes cidades ou complexos industriais, mas era ineficaz contra aeródromos específicos. Na prática, não oferecia uma solução para neutralizar as operações do F-22. Além disso, o desenvolvimento histórico dessas armas não alcançou maturidade operacional até 1944, e antecipar em 4 anos teria exigido desviar recursos industriais que a Alemanha não podia se permitir. Enquanto isso, a defesa antiaérea alemã era apoiada pela artilharia convencional. Entre suas peças mais célebres estavam os canhões Flak 36 e Flak 37 de 88 mm. Introduzidos em 1936, haviam sido projetados como armas de dupla função: defesa aérea de médio e longo alcance e capacidade antitanque em combate terrestre. Os canhões Flak 88 estavam montados em reparos cruciformes que permitiam elevá-los até 85 graus. Sua cadência de tiro era de 15 a 20 disparos por minuto e podiam atingir uma altitude teórica de quase 15.000 metros, embora em condições reais o alcance efetivo contra aeronaves fosse de cerca de 8.000 metros. Este número era suficiente contra bombardeiros aliados que operavam entre 4.000 e 7.000 metros, e por volta de 1940, a Luftwaffe desdobrava vários milhares em anéis defensivos ao redor de cidades, aeródromos e instalações industriais. Por volta de 1944, o número total de Flak 88 superava as 10.000 peças em serviço, configurando uma das defesas antiaéreas mais densas da história. Contra bombardeiros convencionais, esses canhões eram eficazes. Contra o F-22, eram inúteis. O avião operava rotineiramente a mais de 15.000 metros acima do alcance real dos projéteis. Mesmo durante ataques ar terra, podia lançar bombas guiadas de altitudes inacessíveis para a artilharia alemã. O tempo de reação dos canhões era insuficiente para apontar contra um alvo que voava a velocidades supersônicas. Além disso, as munições guiadas do F-22 anulavam o princípio de saturação em que se baseava a artilharia Flak. Um bombardeiro de 1940 devia sobrevoar o alvo por vários segundos, expondo-se a fogo concentrado. O F-22 podia lançar suas bombas J-Dam desde dezenas de quilômetros e retirar-se sem risco. A probabilidade de atingir um avião tão veloz e manobrável com projéteis convencionais era insignificante. Enquanto que os bombardeiros aliados sofriam perdas importantes ao cruzar zonas densamente defendidas, o F-22 podia atacar as próprias baterias Flak desde altitudes seguras, inutilizando posições-chave antes que entrassem em alcance de tiro. O conceito de Wunderwaffe, as armas milagrosas nas quais Hitler depositava sua confiança, adquiria um tom irônico. A propaganda exaltava projetos como o Messerschmitt Mi-262, primeiro caça-jato operacional, o V-2 ou o supercanhão Gustav, como símbolos do poder tecnológico alemão. No entanto, todos eles compartilhavam a incapacidade de produzir uma mudança real em grande escala. A obsessão com estas armas atrasava decisões pragmáticas e desviava recursos para projetos que raramente podiam ser implantados a tempo. Neste cenário, a paradoxo era evidente. O F-22 representava na prática o que o Terceiro Reich buscava:
uma arma tão avançada que parecia milagrosa. Sua velocidade, altitude operativa, relativa invisibilidade e precisão de bombardeio o tornavam em uma autêntica Wunderwaffe, porém a serviço dos inimigos da Alemanha. Os próprios projetos alemães, desde os foguetes V1 e V2 até os canhões Flak 88, não ofereciam nenhuma solução viável para contrariá-lo. A reação alemã consistiu em multiplicar a produção de armas de represália e reforçar a artilharia antiaérea. No entanto, essas medidas não modificavam a equação fundamental. A Luftwaffe continuava perdendo aviões em confrontos assimétricos e a Wehrmacht observava como instalações estratégicas eram atacadas com precisão a altitudes e distâncias fora de seu alcance. Predador solitário, o limite real de um poder absoluto. A introdução do F-22 Raptor, no contexto de 1940, representava um salto tecnológico tão radical que nenhum sistema de armas contemporâneo podia enfrentar-se a ele com possibilidades reais de sucesso. No entanto, este domínio absoluto no campo tático não significava por si só a capacidade de alterar de maneira definitiva o curso global da guerra. A eficácia operativa de qualquer sistema depende não só das suas características técnicas, mas também de fatores logísticos, industriais e de sustentação que determinam a sua viabilidade a longo prazo. O primeiro obstáculo fundamental estava relacionado com o combustível. O F-22 usava JP-8, um querosene de aviação padronizado pela OTAN na década de 80, enriquecido com aditivos projetados para motores a jato de alto desempenho. Em 1940, não existia nenhum equivalente. As forças aéreas da época operavam com gasolina de aviação de alta-octanagem, tipicamente de 100 a 130 octanas, otimizada para motores de pistão. A Alemanha tinha começado a experimentar com combustíveis sintéticos através do processo Fischer-Tropsch, mas esses produtos não possuíam as propriedades necessárias para alimentar turbofãs de compressão avançada. Isso significava que o F-22 dependia unicamente do combustível que levasse consigo no momento de sua aparição. Uma vez esgotadas suas reservas, não havia infraestrutura industrial capaz de produzir um substituto. Sua autonomia estratégica ficava assim severamente reduzida. Podia executar missões devastadoras no curto prazo, mas não sustentar operações continuadas. A munição representava outra limitação crítica. Os mísseis AIM-120 AMRAAM e AIM-9 Sidewinder não podiam ser reproduzidos com a tecnologia dos anos 40. Sua fabricação requeria componentes eletrônicos miniaturizados, sensores de radar de estado sólido e sistemas de guiamento infravermelho impossíveis de replicar na época. Cada míssil empregado era um recurso não renovável. Uma vez esgotada a dotação inicial, o F-22 perderia sua capacidade de combate à distância, que constituía sua vantagem principal. Mesmo o canhão M61A2 Vulcan dependia de munição específica de 20 mm projetada para uma cadência de 6.000 disparos por minuto. A munição alemã ou aliada de 20 mm não alcançava os padrões necessários de tolerância e resistência. Tentar utilizá-la poderia causar encravamentos, explosões prematuras ou danos irreparáveis no mecanismo. Ao se esgotar a munição original, o canhão também ficaria inoperante. A manutenção representava uma dificuldade ainda maior. O F-22 exigia procedimentos especializados e constantes para manter sua operatividade. Sua estrutura era revestida com materiais absorventes de radar que precisavam ser reparados com técnicas químicas avançadas, inexistentes em 1940. Os sistemas eletrônicos, incluindo o radar AN-APG-77, dependiam de semicondutores e circuitos integrados insubstituíveis naquela época. Uma avaria menor nos computadores de voo, no radar ou nos sistemas hidráulicos podia deixá-lo permanentemente em terra. Os caças da época, por outro lado, eram mecanicamente mais simples e podiam ser reparados em aeródromos improvisados. Um Messerschmitt Bf-109 com danos no motor podia ser reparado por mecânicos com conhecimentos básicos de automóveis. O F-22, sem acesso a técnicos especializados nem a peças modernas, estava destinado a uma degradação inevitável com o uso continuado.
Essas limitações logísticas condicionavam seu impacto estratégico real. O Raptor podia decidir batalhas pontuais mediante ataques cirúrgicos, destruir formações aéreas completas ou neutralizar objetivos estratégicos com precisão. Podia acelerar o enfraquecimento da Luftwaffe ou reduzir a operacionalidade da Kriegsmarine no Atlântico, mas carecia da capacidade para sustentar uma campanha prolongada. A guerra total se baseava em produção maciça e cadeias de suprimento globais, algo que um único aparelho não podia substituir. O risco de ficar inutilizado após poucos meses era elevado. Cada missão consumia combustível e munição insubstituíveis. Cada pouso gerava desgaste em materiais e sistemas eletrônicos impossíveis de manter. Com cada operação aumentava a probabilidade de falhas mecânicas ou estruturais que não podiam ser corrigidas com meios da época. No plano psicológico, a presença do F-22 exercia um duplo efeito. Para a Luftwaffe, supunha uma desmoralização progressiva. A doutrina alemã se apoiava na confiança na superioridade de seus caças e na habilidade de seus pilotos. Ver que formações inteiras eram destruídas sem contato visual com o inimigo minava essa confiança. Relatos de pilotos abatidos sem terem visto seu atacante alimentavam rumores sobre armas secretas impossíveis de compreender. Entre as fileiras aliadas, ao contrário, a existência de um aparelho capaz de executar ataques precisos com impunidade gerava expectativas de vitória rápida. Isso era útil para a moral interna e a propaganda, mas implicava um risco: superestimar a capacidade de um único recurso frente à escala industrial que realmente sustentava a guerra. Os comandos militares experientes sabiam que o Raptor era um multiplicador tático extraordinário, mas não podia substituir exércitos completos nem cadeias de suprimentos globais. O verdadeiro papel do F-22 era definido por esta paradoxo. No plano tático, era um predador sem concorrência, invulnerável no combate aéreo individual e devastador em ataques de precisão. No plano estratégico, era uma arma limitada pela falta de combustível, munição e manutenção, destinada a se tornar um elemento disruptivo temporário mais do que um fator decisivo. Sua influência assemelhava-se à de uma arma de oportunidade extraordinariamente poderosa, mas incapaz de alterar por si só a dinâmica de um conflito que envolvia continentes inteiros e populações de milhões de pessoas. História quebrada, a especulação de um futuro no passado. O contraste entre um caça como o Messerschmitt Bf-109 e o F-22 Raptor condensa em um mesmo cenário um arco tecnológico de mais de 70 anos. O Bf-109, introduzido em 1937, era um monoplano metálico propulsionado por um motor de pistão Daimler-Benz DB601, capaz de alcançar uma velocidade máxima de 570 km por hora. Seu armamento se compunha de canhões de 20 mm e metralhadoras de 7,92 mm, com autonomia limitada e sistemas de pontaria baseados em miras ópticas. O F-22, incorporado ao serviço em 2005, estava equipado com motores turbofan de empuxo vetorial, atingia Mach 2 em regime de supercruzeiro, operava de forma rotineira acima dos 15.000 metros e possuía radar AESA, sistemas integrados de guerra eletrônica e mísseis com alcances superiores a 100 km. A diferença não era unicamente de velocidade ou potência, mas de natureza mesma. Tratava-se de sistemas baseados em princípios de engenharia aeronáutica, que os engenheiros dos anos 40 nem sequer podiam conceber. Na perspectiva de 1940, o Raptor teria sido percebido como um artefato incompreensível. Sua silhueta sem hélices, suas acelerações em ângulos impossíveis e sua velocidade supersônica o diferenciavam radicalmente de qualquer aeronave existente. O salto não era incremental, como o observado entre modelos contemporâneos, mas sim uma ruptura completa com os fundamentos técnicos conhecidos. Para os pilotos da época, formados em táticas adaptadas a motores de pistão e hélices, enfrentar-se a um aparelho que mudava de rumo mediante vetorização do empuxo e mantinha voos supersônicos sem pós-combustão teria sido inconcebível. Os princípios básicos do combate aéreo, como giros sustentados ou mergulhos controlados, perdiam todo o valor diante de um adversário que operava sob parâmetros físicos desconhecidos.
Este contraste permite refletir sobre um aspecto central da história militar. A inovação técnica isolada, por mais revolucionária que seja, não garante a vitória em uma guerra total. A Segunda Guerra Mundial não foi decidida unicamente nos céus, nem em torno ao rendimento superior de um modelo específico, mas na capacidade aliada para produzir em massa, sustentar cadeias logísticas em escala global e coordenar recursos materiais e humanos em uma magnitude sem precedentes. A Luftwaffe, apesar de dispor de caças avançados como o Bf-109 e de desenvolver projetos experimentais, não conseguiu compensar a crescente pressão logística nem a falta de recursos. A superioridade pontual de certos sistemas não pôde reverter a vantagem estrutural dos aliados, baseada na produção industrial em massa, no treino contínuo de pilotos e na disponibilidade de combustíveis em quantidades suficientes. A lição histórica é clara. Os conflitos modernos são definidos tanto pela qualidade das armas quanto pela quantidade produzida e mantida durante o tempo necessário. O F-22, no contexto de 1940, teria demonstrado um poder tático imediato indiscutível, mas insuficiente para substituir a necessidade de exércitos completos, fábricas, oficinas de reparação, depósitos de combustível e redes de transporte globais. A limitação fundamental do Raptor residia na sua dependência de recursos inexistentes na época. Requeria combustível JP-8, munições guiadas impossíveis de reproduzir e manutenção altamente especializada. Mesmo com vitórias aéreas espetaculares, a impossibilidade de sustentar estas operações limitava a sua influência estratégica a uma fase breve do conflito. A Segunda Guerra Mundial foi decidida em grande medida pela capacidade aliada de repor perdas de maneira contínua, manter a produção industrial apesar dos bombardeios e coordenar operações simultâneas na Europa, África, Ásia e no Pacífico. Esta dimensão global não poderia ser substituída por nenhuma inovação isolada, por mais avançada que fosse. O papel da estratégia e das decisões políticas foi igualmente determinante. A Luftwaffe dispunha de pilotos experientes e aviões competitivos, mas as decisões de Hitler, como a abertura da Frente Oriental em 1941 e a dispersão de recursos em múltiplos teatros, enfraqueceram progressivamente a força aérea alemã. Uma arma revolucionária não teria compensado erros estratégicos dessa magnitude. A produção em massa destaca este contraste. Os Estados Unidos fabricaram mais de 300 mil aviões durante a guerra, enquanto a Alemanha produziu cerca de 120 mil. Essa diferença traduziu-se diretamente na capacidade de sustentar campanhas simultâneas e repor perdas de forma quase imediata. Frente a essa escala, a presença de um único avião extraordinário não alterava o balanço global. A história mostra que a tecnologia avançada pode modificar batalhas concretas ou atrasar derrotas, mas raramente determina por si só o desfecho de um conflito que envolve nações inteiras. Exemplos como o tanque Tiger, o Messerschmitt Mi-262 ou o foguete V-2 refletem inovações superiores, mas nenhuma alterou o curso geral da guerra. Foram armas demasiado caras, produzidas em quantidades insuficientes ou introduzidas tarde demais. O F-22, nesse cenário, teria gerado um desequilíbrio imediato no espaço aéreo europeu. A Luftwaffe teria perdido sua superioridade em questão de semanas, e os aliados teriam visto facilitadas operações críticas como a defesa da Grã-Bretanha ou os desembarques posteriores no continente. No entanto, sua incapacidade de sustentar operações indefinidas, ao depender de recursos tecnológicos inexistentes, o teria relegado inevitavelmente a um papel temporário. A dinâmica dos conflitos mostra, além disso, que a inovação radical gera adaptações. A Alemanha teria acelerado projetos como o Messerschmitt Mi-262, o Heinkel He-280 ou sistemas experimentais de mísseis Arar em busca de contramedidas. Embora sem alcançar um nível comparável ao do Raptor, a pressão por responder teria acelerado a corrida tecnológica. Este cenário especulativo convida a considerar como a história se define não apenas pelas armas disponíveis, mas também pelas capacidades de sustentá-las, adaptá-las e implantá-las em uma escala adequada. O F-22, como predador solitário,
teria marcado um desequilíbrio tático imediato, mas a guerra total teria continuado a ser decidida por fatores industriais, estratégicos e políticos que superavam amplamente as capacidades de uma única aeronave.